A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a você, a nossa vida, no nome de Jesus. Que bênção, vamos continuar aqui o estudo do livro de Isaías. Hoje é o capítulo 4, né? Um capítulo, você vai dizer assim, curto, 6 versículos, irmãos, mas com uma mensagem tremenda de Deus para nós. O versículo aqui 1, você vai ver aqui, nos chama muita atenção, né? Do capítulo 4 de Isaías, fala assim: naquele dia, 7 mulheres agarrarão a um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixa-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. Os irmãos sabem que na cultura do povo judeu, para a mulher, principalmente, não que o homem não fosse importante, o casamento, a mulher ser mãe de filhos era uma honra. Mas, irmãos, aqui Deus leva Isaías a fazer uma profecia para os tempos futuros, né? De guerras. Você fala assim, mas o mundo vive em guerra, sim, que vão existir ainda nessa terra. Algo, irmãos, difícil, complicado, ao ponto de 7 mulheres procurar um homem para se casar e não ter, de tanta morte que vai ter. Irmãos, isso não é só Isaías que fala. O livro de Oséias fala, outros livros falam de uma mortandade que vai ter grande sobre a terra. Se você ler a parte de Apocalipse que fala da abertura dos selos, né, onde vai ter uma mortes grande aqui sobre a face da terra, vai ter esse tempo, irmãos. Isaías aqui profetizou pelo Espírito de Deus esse tempo que ia acontecer. E a Bíblia toda ela se confirma falando dessa profecia. Irmãos, e a igreja? A igreja, que somos nós, temos que estar esperando a volta do Senhor hoje, buscando a volta do Senhor hoje. A igreja, no arrebatamento, não vai passar por isso, irmãos. Vai depois vir com o Senhor já glorificado, na segunda vinda aqui, e muitos eventos vão acontecer. A igreja não vai passar por isso não. Versículo 2: bendito seja o nome do Senhor. Fala assim para nós, ó. Aleluia. Eu tô aqui com uma versão, né, NTLH, e pra gente estar podendo lendo aqui, né. Versículo 2 fala assim: a futura cidade, felicidade de Jerusalém, né? Um título que tem aqui nesse capítulo curto aqui de Isaías, o capítulo 4, né? Fala assim: naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres, orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Então, irmãos, os moradores de Israel que ficarem vivos vão ficar felizes, porque, irmãos, quem estiver da parte de Israel nesse período que vai acontecer, irmãos, depois de ver tantas coisas, tantas atrocidades que vai acontecer, um julgamento de Deus, algo que vai ser tremendo sobre essa terra. Por isso que Jesus, nos evangelhos ali, naquela parte de 24, fala assim: se Deus, em outros evangelhos também fala, não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Irmão, hoje é difícil, hoje é complicado, tem países do mundo aí que irmãos têm morrido por causa do evangelho, tem, irmão. Isso se comparando com o que vai acontecer na grande tribulação e tantos eventos que vão ter nessa terra, irmãos, não é nada. Tão difícil que vai ser, irmãos. Agora, os que sobreviverem. Irmãos, nós vamos falar muito ainda no livro de Isaías sobre eventos que vai acontecer nessa terra, na grande tribulação, milênio. A gente não tem pressa aqui de correr. A gente está falando algumas coisas aqui para que o Espírito do Senhor Deus desperte em você, em nós, um amor, uma vontade, um gozo na nossa alma de ler a sua palavra e buscar o entendimento dela, porque isso vai acontecer, irmãos. E os que restarem aqui vão ficar felizes, vão ficar fortes, firmar na presença do Senhor, irmãos, a sua fé, a sua conduta, né? O versículo 2 aqui, a qual a gente leu aqui, fala isso, né? O 3 fala assim, ó: aqueles de Jerusalém que escolher para continuarem vivos serão chamados o povo santo.
Olha, irmão, como é tremendo isso aí. Vai haver muita morte, irmãos. Muita morte. Irmãos, esse período da grande tribulação, eu creio que você sabe, você é um leitor da Bíblia, se não sabe, vamos falar aqui. O Espírito de Deus, diz a palavra, vai ser tirado aqui dessa terra. Lá em Tessalonicenses fala assim, aquele que eu detém vai ser tirado. O adversário vai se manifestar, irmãos, com uma fúria muito grande, porque Apocalipse capítulo 12 fala que pouco tempo lhe resta. Irmão, e vai haver uma grande perseguição contra os que estiverem aqui e não quiserem fazer a sua vontade. Quando a gente vai lá em Abraão, que vê a morte dele ali, que vem Isaac e Ismael junto, que é uma profecia para esses dias, que esse povo vai se unir, irmãos, porque não vão aceitar o que o adversário vai querer, e a perseguição vai ser grande. E quando a gente lê lá no livro de Oséias, lê em outros livros na Bíblia, aqui, de uma grande morte que vai ter sobre a face dessa terra, irmãos, é nesse período. E Isaías relata isso aqui. Mas os que restarem, irmãos, ficarão fortes no Senhor. Porque a promessa de salvação para o povo de Israel se estende a Ismael também. Hoje, irmãos, se um vai contra o outro, um se opõe contra o outro, mas vai chegar o dia que eles vão se unir. Porque há uma promessa de salvação. Porque de Ismael, irmãos, ali que vem da linhagem de Abraão, há uma promessa de salvação, como para toda a humanidade em Cristo Jesus. E vai acontecer esse dia ainda. Versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Me perdi aqui, irmãos. Versículo 4 fala assim, ó. Louvado seja Deus. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza, de todos os seus crimes de morte. Então, Deus que é santo, Deus que é puro, Deus que é justo, Deus que é reto, Deus que é Senhor, vai purificar. O que é purificar? Tirar tudo que é mal, tudo que não presta, tudo que traz, aleluia, uma contaminação, uma sujeira. Deus vai tirar do meio do povo de Israel. Para quê? Para que o povo do Senhor, o povo de Israel, que desde lá do início lá do Velho Testamento, que Deus chamava de um povo santo, ser verdadeiramente um povo santo, de crimes, de coisas erradas, Deus vai fazer isso, irmãos. Esse assunto a gente vai ainda falar muito aqui no livro de Isaías, aqui, versículo 5. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia, e chamas de fogo e fumaça durante a noite, e a glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo, né? A gente lembra lá quando o povo estava no deserto, né? A coluna de fogo ali de dia e à noite. Por que a noite coluna de fogo, irmãos? Para manter o povo ali com uma claridade, né? O povo estava no frio ali, aleluia, e aquecido ali. E durante o dia, aquela nuvem que os guiava, os protegia daquele sol escaldante. E a gente vê que aqui Deus fazendo a mesma promessa de proteção, de cuidado, de zelo pela vida do povo. E Deus tem para a sua vida também, para a nossa hoje, em nome de Jesus. Versículo 6. Aleluia. De dia ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e proteção. Então, que falamos no versículo 5, né? Abrigo e proteção. Irmãos, em toda a história do povo de Israel, Deus sempre esteve, Deus sempre falou, Deus sempre se mostrou como um abrigo e proteção. Deus quer que você, aí que está acessando o canal, que está talvez desanimado, triste, abatido, afastado, longe do Senhor, convide Cristo, convide o Senhor Jesus para ser teu abrigo, tua proteção, de dia e de noite, todo momento. Ele vai te cuidar, Ele vai te guiar, Ele é o bom pastor, Ele é o bispo das nossas almas, Ele vai te conduzir no cajado, na vara, para que você esteja nele, guardado por Ele, protegido por Ele, seguro por Ele. Deus quer ser essa, aleluia, pessoa presente na sua vida, como Ele faz essa promessa futura que é o povo de Israel. Isso ainda vai acontecer, irmãos, mas hoje
Deus quer ser para a sua vida. Deixe Cristo entrar na sua vida. Deixe Jesus mudar a sua história. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você, irmão, que é inscrito no canal ou está acessando pela primeira vez, se inscreva. Compartilhe esse link, envie para as suas redes sociais, para as pessoas, para que elas ouçam essa palavra que é de Deus e possam ser libertas, curadas por Ele, transformadas e serem de Cristo, aleluia. Para isso que estamos aqui, irmãos, pregando a palavra, falando desse Deus que protege, esse Deus que cuida, esse Deus que nos ajuda e nos abençoa, amém? Deus te abençoe, deixa aí o joinha, se quiser compartilhar, deixa um comentário, deixe perguntas, pode fazer, a gente dentro do assunto vai estar respondendo e o nome do nosso Deus ser glorificado, amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.